segundo Jesus, o Cristo, segundo o Cordeiro eterno de Deus imolado desde antes da fundação do mundo, segundo essa ordem que acolhe a todos em Cristo. Hoje, Lucas, no capítulo 4, do verso 16 em diante, onde se lê assim: indo Jesus para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo ele o livro, achou o lugar aonde estava escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para pregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente da sinagoga e sentou-se e fez silêncio. E todos na sinagoga, na assembleia, tinham os olhos fitos nele. Todos. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. A saber, que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Hoje esta escritura se cumpriu aqui. Se cumpriu em mim. Eu sou a encarnação dessa palavra, dessa promessa, dessa escritura. E todos lhe davam bom testemunho. Surgiu um ímpeto positivo, de repente, e diziam: ele cresceu aqui conosco, realmente é um homem íntegro, nunca se achou dolo algum em nenhum dos seus atos. Ele cresceu e se desenvolveu, e tudo o que se tem a dizer dele é bom. Por isso, todos lhe davam bom testemunho. E também maravilhavam-se das palavras de graça que continuaram a sair dos seus lábios. Então, dando um bom testemunho acerca dele, não tendo nada negativo para dizer sobre ele, maravilhados com o derrame de sabedoria, com a profusão de luz que ele soprava sobre a vida, paradoxalmente, começaram a perguntar: era demais? É como nós, é dentre nós, cresceu conosco. Não é este o filho de José? Não conhecemos nós, sua família, seus irmãos, sua mãe? Como é que pode? Ao mesmo tempo em que eles mesmos explodiram dando bom testemunho sobre ele, se tornaram perplexos com as palavras de graça que lhe saíam dos lábios,
mas não queriam admitir que algo tão sublime, que algo tão divino pudesse brotar do meio deles. Porque se aquilo podia brotar, se daquele chão inóspito de Nazaré podia aparecer aquela rosa de Saron, aquele carvalho de justiça, se podia dali subir aquele outeiro eterno, se um ser humano do meio deles podia de súbito falar com tamanha graça que o coração de todos se enternurasse a ponto de não suportarem e viverem o paradoxo de dizer: sendo sublime demais, eu não quero acolher, porque ficarei rendido, ficarei submetido pela maravilha suprema e sublime que eu venha a admitir. É a resistência da alma ao sublime. A alma tende a repelir duas grandes manifestações. A primeira é a daquilo que se associe e seja algo de natureza bárbara, desumana, que seja esquartejante, que seja decapitante, que seja abusivo nas torturas, no infligir dor, no infligimento de dor sobre o próximo. A alma, se não tiver se dessensibilizado ainda de todo, olha para isto e sente asco. E quando para de sentir asco da maldade, da perversidade, da tortura, da discriminação, do ódio, quando para de ter reações negativas ao mal, é porque a alma morreu e se cauterizou. Mas uma alma ainda minimamente humana, quando fica diante de algo desse nível, rejeita e sente de fato asco dessa manifestação. A segunda situação ante a qual a alma manifesta insuportabilidade é diante do sublime, do oposto disso, do amor absoluto, do acolhimento absoluto, da humanidade absoluta, da bondade absoluta. É insuportável. Como foi aqui com Jesus. Como ele não era o monstro de Nazaré, o serial killer de Nazaré, como ele não era o torturador de Nazaré. Ao contrário, todos lhe davam bom testemunho e todos estavam perplexos com as palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Então, escandalizaram-se dele. Como diz o texto de Mateus 13, do verso 53 em diante, Marcos diz a mesma coisa no capítulo 6, do verso 1 ao verso 6, quando diz: e então, por causa disso, por causa da sublimidade, e porque ele ousava dizer que a Escritura, pronunciada por Isaías 800 anos antes, se cumprira nele, que ele era a encarnação daquele texto considerado messiânico. De início surgiu uma grande alegria e todos davam bom testemunho dele.
e se admiravam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, até que pensaram nas consequências. Se ele é quem nós, na nossa subteza, estamos admitindo que ele seja, e que ele mesmo disse que é, porque afirmou que essa palavra do Messias, do Cristo, que só se cumpre no Cristo de Deus, se cumpriu hoje aqui, nele. Se nós aderirmos a isto, a nossa vida vai se tornar insuportável. Por isso iniciaram o processo de relativização dele. Ele não é daqui? Ele é daqui. Ele é daqui. Ele não é filho de José? Pô, José. Ele não é filho de Maria? Uma boa mulher, mas daqui. Ignorante, não sabe de nada. Ele não é filho desses, não é irmão dos demais filhos de José, que nós conhecemos muito bem. E as irmãs dele não andam aqui conosco também? Iniciaram o processo de relativização porque ninguém aguenta o sublime. Ninguém. Se é algo asqueroso, nojento e maligno, enquanto a alma não perdeu a alma, ela repudia. Mas também, se é algo divino demais, sublime demais, elevado demais, humanamente desafiante demais, as pessoas arranjam um modo de se escandalizar do mesmo jeito. Simplesmente porque ninguém quer aquilo que nos desafie a irmos para além de nós mesmos. Ou ninguém quer aquilo que nos jogue na cara o que nós mesmos somos. Porque o que ele disse foi, no livro de Isaías, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. E eles eram em Nazaré. De Nazaré se perguntava, porventura pode sair alguma coisa boa? Porque não tinha nada de bom lá, eles eram pobres. E Jesus disse, eu fui enviado para trazer boa nova aos pobres. Eu fui enviado para proclamar libertação aos cativos, mentais, espirituais e de todos os níveis. Eu vim trazer restauração da vista aos cegos, não só dos que têm problema no globo ocular, mas eu vim trazer visão, eu vim trazer luz para a compreensão. Eu vim colocar em liberdade os que vivem sob jugo, sob medo, sob opressão, sob controle. E eu vim anunciar que chegou o tempo da porta aberta, da graça eterna, do abraço divino, da revelação de que Deus é amor. Não podia haver anúncio melhor, mas esse anúncio melhor não só me faz admitir que Ele é quem Ele é, ou se eu admitir que Ele é quem Ele é, eu também admito que o pobre sou eu, e o orgulho não é um pecado só dos ricos. É também um pecado de muitos pobres. Pobres de Nazaré. Se eu admito que Ele é quem Ele é, eu admito que eu sou escravo, que eu sou cego, que eu sou um oprimido e que eu preciso dessa graça que me liberte. Portanto, eu preciso dele, e quem quer precisar dele? Quem quer precisar de alguém tão dramaticamente? Quem quer admitir que vem de um outro a manifestação mais libertadora que a minha vida possa alcançar? Quem deseja admitir isso, todo mundo tenta daí em diante passar a relativizar. Não pode ser tanto assim. Especialmente se for sublime,
vai demandar de mim me converter, virar gente, virar homem, virar mulher, ter coração, ser solidário, ser misericordioso. Quem quer isto? Então Jesus diz, sem dúvida, citar-me-eis este provérbio local: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, onde tu agora estás morando, faze-o também aqui na sua terra. Mas diz o texto de Marcos, no capítulo 6, do verso 6, sobre este episódio, que Jesus não pôde fazer em Nazaré muitos milagres por causa da incredulidade deles. E admirou-se da incredulidade deles, não curando senão uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Quanto mais oportunidade de intimidade, frequentemente, mais incredulidade, menos proveito, mais dureza de coração. Então prosseguiu Jesus: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra, a começar da sua casa, sua cidade, seu país. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma das mulheres crentes da terra de Israel foi Elias enviado para socorrer, mas sim a uma viúva de Serepta de Sidom, porque os de dentro, os da casa, os próximos, os vizinhos, têm o coração endurecido. Por isso a graça de Deus opera longe daqueles que dizem: nós conhecemos tudo sobre ele. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, nenhum dos profetas judeus foi purificado, os israelitas, mas sim o Ciro, Naamã o Ciro, general da Síria, de longe, distante, porque os da Nazaré psicológica acham que estão tão perto que nem creem mais na riqueza do benefício. Todos na sinagoga, lá em Nazaré, ouviram Jesus dizer isso, ouviram estas coisas e ficaram com ódio, se encheram de ira, porque entenderam que Jesus estava dizendo que eles eram pedrados de coração. E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até ao cume do monte da cidade sobre a qual Nazaré estava e está construída até o dia de hoje, e o levaram na beirada de um precipício, a fim de o precipitarem, o jogarem lá de cima a baixo, para morrer de uma queda elevadíssima sobre penhascos enormes. Jesus, porém, fitando-os, passando por entre eles, olhando-lhes na cara, retirou-se. Essa é a experiência da minha vida inteira. Desde que o Evangelho começou a ser vivido e pregado em mim. Quanto mais as pessoas admitem que tem graça e unção divina em você, a tendência é que as de longe recebam benefício e as de perto se enciumem ou se amedrontem ou se fechem ou se bloqueiem. Umas pensam que o mero fato de você estar ali transfere alguma coisa boa para elas, outras têm medo de que o crer no que você ensina
venha molestar demais o conforto da vida delas e devagar elas caminham e pendulam na direção da ira, da hostilidade, da dificuldade para acolher o ensino da verdade, que brota do lado deles, o que os faz sentirem-se mal porque não brota neles. Nunca se cumpre neles, porque o coração deles não está aberto para com Deus. Senhor Jesus, esse é um dia que se repete, que se repete, que se repete, que se repete. A vida de milhões, agora mesmo está se repetindo na vida de milhares, que já andaram tão por perto e preferiram não mergulharem no abismo da luz da verdade, porque temem as implicações, temem as consequências, temem ter que admitir sua própria cegueira, escravidão e opressão e pobreza espiritual, sobretudo. Por favor, permite que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, acorde milhares de pessoas agora, em toda a terra, em nome de Jesus. Amém e amém.